para poder dar o start. Pega meu papel. Calma. Não deixe da mãe nervoso. Vinícius pode iniciar, tá? Não era o do... Oi? Não, peraí. Pode iniciar? Desculpa. Então, vieses cognitivos, tá? A gente vai falar diagnóstico. Então, o que é diagnóstico? A gente tem um efeito e daí a gente pressupõe, né, a gente postula uma causa. O efeito a gente consegue observar com uma coleta de dados, né, uma coisa factual. A causa, ela não pode ser coletada factualmente, tá? Ela é uma ilusão a gente achar que a gente pode saber o que é causa. Aqui, você pode ver o que está escrito aqui? Então vamos lá. Você acha que o ser humano ele é racional? Vocês tiveram uma primeira impressão minha do quê? Introvertido, né? Vocês pré-julgaram, criaram um estereótipo meu baseado numa primeira impressão. Talvez muitos de vocês acharam que era, nossa, que lixo de apresentação, né? Talvez um pouco Mas será que a gente raciocina logicamente? Será que todas as nossas decisões são realmente racionais? Quem já ouviu falar em sistema 1 e sistema 2? Rápido, devagar, duas formas de pensar. Já? Então, esse livro ele é um best-seller, né, do Daniel Kahneman, e ele fala que o ser humano ele tem duas abordagens mentais. Uma é racional, ok? Lógica, que teoricamente a gente se pressupõe lógico, e a outra é totalmente intuitiva. E nosso dia a dia, 95% das ações são intuitivas. 5% racional, segundo estudos do Daniel Kahneman. Então, como você acha que no diagnóstico a gente vai exportar mais intuitivo ou mais racional? 95% do nosso tempo é intuitivo. E daí existem estudos, né? Eu peguei da área de medicina porque não existe na engenharia. Estudos sugerem que há mais erros médicos envolvendo falhas cognitivas do que falta de conhecimento. Então, viés cognitivo, erros lógicos, não são uma questão de conhecimento. Não é estudar mais e eu vou me imunizar contra vieses. Não é isso. Eu preciso de outro recurso que não o conhecimento, tá? Então, por que vamos falar disso hoje, né? Porque eu levantei esse tema, que nem é falado, área de psicologia, tomada de decisão. Primeiro, vieses cognitivos afetam a todos nós, sem preconceitos, sem hierarquia, sem autoridade alguma, não importa. Segundo, as pessoas, o problema não é ter viés, mas eu acredito no meu viés. Ter o viés, você deixar ele de lado, ok. Ter e acreditar nele é uma coisa totalmente diferente. E existe uma resistência, existe literatura sobre isso, de não acreditar que eu sofro com viés. Não, comigo não. Você acha? Marcos Grossi vai ter viés na hora de fazer diagnóstico? Não, claro que não. Ok? Isso todo mundo vai se afetar. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver se vocês estão preparados. Qual é a causa dessa manifestação patológica? Umidade. Qual a causa? De onde está vindo? Infiltração, certo? Errado. Esse aqui foi o que o perito fez no diagnóstico. Porque a gente está acostumado a ver isso aqui e a maioria, maioria, né? Porque a gente não tem estudo estatístico, né? Não é coisa nem inferencial. Era condensação, certo? Escorria a água aqui, acumulava embaixo e gerou o bolor. Mas a primeira impressão, diagnóstico fácil, não precisa fazer ensaio, não precisa fazer nada. Coisa simples, tiro de letra. Errado, viés de disponibilidade. Eu vou associar a causa com aquilo que está mais fácil na minha mente. Eu já vi isso muito fácil no passado, eu vi isso nos livros, daí você associa e acha que aquilo é verdade, mas seu diagnóstico está errado. Segundo, apareceu uma fissura depois que começou a obra. Qual a consequência? Já está respondida, né? É a obra. Só que correlação não implica em causalidade. Né? Só porque eu tenho uma correlação temporal, não é uma correlação causal. Okay? Não é a mesma coisa. Tanto é que existe um site bem engraçado que ele tem centenas de milhares de correlações
totalmente esdrúxulas, como essa, que a taxa de divórcio em Colorado, ela caiu na mesma proporção que o consumo de leite, né? Aqui está auto-evidente que não existe, não é causal. Mas, e quando parece que é minimamente plausível, eu vou achar e vou errar o meu diagnóstico. Isso aqui é a heurística da representatividade. O nosso cérebro, ele é um contador de histórias. Ele quer gerar uma história onde ele tem um efeito em cadeia causal, tá? Aqui eu tenho um caso de um condomínio que tinha problemas de destacamento de revestimento da fachada. Tudo bem? Então, um negócio sério. O que ele fez? Contratou ensaio de aderência. Foi lá, fez o ensaio, até bastante amostras, 12 painéis. Os 12 painéis reprovados, né? 70% dos ensaios reprovados. Daí o que você vai fazer? Pronto, confirmei a minha hipótese, né? Vamos derrubar tudo e fazer de novo, né, Felipe? Vai fazer? Não. Olha aqui, ninguém nem se atentou ao fato de que a ruptura era superficial. Não tinha nada a ver, não tinha relação nenhuma com isso. Será então que esse ensaio representa, ele é significativo para isso? Esse aqui é o viés de confirmação. Qualquer dado que corrobore a minha hipótese inicial, eu vou tomar como verdade, porque eu não quero gastar energia para continuar o processo investigativo. E esse aqui vocês já viram, né? Black Friday, de 196 por 85. Que viés é esse? De ancoragem. E se eu falar para vocês que estava R$80 semana passada? Né? Aqui você está achando que é super barato, mas é super caro, tá? Viés de ancoragem. A gente fixa num ponto central de uma referência arbitrária, pode ser, que alguém trouxe para a gente gente vai se apegar àquilo, tá? E por último, o viés, que eu tentei aqui representar, né? Eu não sou um bom ator, mas que é o do efeito primazia, né? Que é aquela primeira impressão é a que fica. Tudo bem? Então, quando eu mostro isso aqui, ó, vocês acham que aqui eu vou ter mais manifestação patológica ou menos do que um segmento de alto padrão? Mas eu já trabalhei em construtora, eu dou consultoria e eu trato chamados de assistência técnica. Aqui eu tenho quase 50% menos quantidade de problema do que em alto padrão. Em custo é mais do dobro, certo? E daí isso daqui é efeito primazia. Primeira impressão. Eu tenho já uma impressão formulada e eu só vou pegar indícios que vai corroborar essa minha primeira impressão. Muito parecido com o viés de confirmação anterior. Tá? Meu artigo não vai dar a explicar metodologicamente, são muitas propostas de como mitigar esses efeitos. Né? Eu não consigo neutralizar viés, mas eu consigo contornar. Minha segunda apresentação é um método para contornar. Então, primeira coisa, isso aqui que eu estou fazendo, mostrar que viés existe, certo? Primeira forma. Então, eu sei que eu não sou imune a isso. Segundo, utilizar um método objetivo, onde eu fico menos refém da minha subjetividade, da minha interpretação particular. Terceiro, multidisciplinar, mais de um ângulo focal, mais de uma pessoa analisando vários pontos de vista, também reduz viés. Tecnologia de análise de dados, né, computacional, pode ajudar também, é uma forma objetiva de análise de dados. E último, revisão independente. Fiz o trabalho, dou para outra pessoa revisar, faz sentido? Né? Uma pessoa que, tipo a auditoria de projeto de estrutura, né? ATP, é baseado nisso aqui. Tá bom? No meu artigo tem mais de 30 métodos descritos que eu busquei na literatura para mitigar e cada um vai ser útil para algum tipo de viés. Tá bom? Então, só para encerrar, o primeiro pecado do patologista é a crença na primeira hipótese. E a primeira virtude é a dúvida. Quem quiser mais sobre isso, é um assunto que a gente não vê muito, podem me seguir aqui, eu tenho uma newsletter no LinkedIn de raciocínio diagnóstico, onde semanalmente eu posto artigos nesse assunto. Tá bom? Então, muito obrigado.